Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, SAIN, apresentam Guia de Orientações para a Produção e Adaptação de Material Didático-Pedagógico para Estudantes com Baixa Visão, Salvador, Bahia, 2025. Audiodescrição da capa. No topo da página, o nome da Universidade do Estado da Bahia e da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, entre as logos da UNEB e da SAIN. Abaixo, ilustração circular colorida de pessoas lendo. 6 mulheres de cores de pele diferentes estão sentadas diante de uma mesa retangular. No tampo amarelo da mesa estão dispostos alguns livros, textos avulsos, notebooks e tablet. Abaixo, em formato oval e na cor azul e sob fundo de cores azul claro e creme, o nome do guia. Guia de Orientações para a Produção e Adaptação de Material Didático-Pedagógico para Estudantes com Baixa Visão. Na borda inferior, local e ano de criação. Salvador, 2025. Fim da audiodescrição. Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Adriana Marmori Lima, reitora. Deise Lago de Miranda, vice-reitora. Rosane Vieira, pró-reitora de extensão. Dina Maria Rosário, pró-reitora de ações afirmativas. Gabriela Souza Rego Pimentel, pró-reitora de ensino de graduação. Tânia Etkovski, pró-reitora de pesquisa e ensino de pós-graduação. Jean da Silva Santos, pró-reitor de assistência estudantil. Francine Mendes dos Santos, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, UNEA. Patrícia Carla da Hora Correia, secretária de Acessibilidade e Inclusão. Elaboração e audiodescrição, professora doutora Adriana da Paixão Santos, doutora em Língua e Cultura, UFBA, docente CAPES, UAB, licenciatura em Educação Inclusiva, UNEB, audiodescritora, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Introdução. A inclusão de estudantes com baixa visão no ambiente educacional requer uma atenção especial à forma como os materiais didático-pedagógicos são produzidos e utilizados. A acessibilidade visual não é apenas um direito, mas também um fator crucial para garantir a plena participação e o sucesso no aprendizado desses alunos. Materiais adequadamente adaptados podem transformar a experiência educacional, tornando o conteúdo mais compreensível, engajador e significativo. Este guia tem como objetivo fornecer orientações práticas e abrangentes para educadores, designers e instrucionais e outros profissionais envolvidos na criação e adaptação de materiais didáticos. Nosso foco é apresentar princípios e estratégias que atendam às necessidades específicas dos estudantes com baixa visão, promovendo um ambiente de aprendizado equitativo e inclusivo. O que é baixa visão? A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que, se houvesse um número maior de ações efetivas de prevenção e/ou tratamento, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Ainda segundo a OMS, cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 217 milhões têm baixa visão. A mesma OMS estima que existem, no Brasil, cerca de 10% de pessoas com algum tipo de deficiência, das quais 1 a 15% teria deficiência visual. IBGE aponta que mais de 6 milhões de pessoas têm deficiência visual no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil,
sendo 500 mil cegas e cerca de 6 milhões com baixa visão, IBGE 2023. Segundo Bruno, 1997, página 4, adaptado, uma pessoa com baixa visão é aquela que possui um comprometimento de seu funcionamento visual, mesmo após tratamento e ou correção de erros refracionais comuns, e tem uma acuidade visual inferior a 20/60, ou 6/18 ou 0,3, até percepção de luz ou campo visual inferior a 10 graus do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de utilizar a visão para planejamento e execução de uma tarefa. Ou seja, essa pessoa enxerga a 20 metros o que uma pessoa com visão sem qualquer tipo de deficiência ou correção enxerga a 60 metros de distância, por exemplo. Por isso, é importante que sejam conhecidas algumas situações em que são necessárias ações de acolhimento e atendimento das demandas destes indivíduos. A baixa visão refere-se a uma condição visual em que a acuidade visual, nitidez da visão, é reduzida e ou o campo visual, a área em que se consegue enxergar, é limitado, mesmo com a melhor correção óptica possível, óculos ou lentes de contato. É importante entender que a baixa visão abrange um espectro variado de condições e níveis de funcionalidade visual. Alguns estudantes podem ter dificuldade em enxergar detalhes finos, enquanto outros podem ter sensibilidade ao contraste ou um campo visual estreito. A necessidade de cada aluno pode ser única e a flexibilidade na adaptação dos materiais é fundamental. Lima 2018 traz o conceito de baixa visão considerando 3 aspectos. Letra A. Legal. Quando a deficiência visual é definida de acordo com a acuidade visual, quantidade de visão, encontrada na mensuração realizada com testes quantitativos para longe. Baixa visão ou visão subnormal é quando a acuidade visual está entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O comprometimento varia de uma baixa visão leve até uma profunda. Letra B. Educacional. O que mais interessa nessa abordagem é a observação de como a visão do estudante funciona, entre aspas, em termos práticos. Já não interessa somente um número, uma quantidade, mas sim a qualidade dessa visão, como o estudante utiliza e quais são os potenciais visuais a serem explorados e quais os recursos adequados para cada caso. O sistema de escrita e leitura Braille será o fator de definição para essa classificação. Há estudantes com diagnóstico clínico de baixa visão, porém com desempenho funcional de pessoa cega, ou seja, necessita de adaptações ambientais e educacionais iguais às de um estudante cego. Na baixa visão ou visão subnormal, há o comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção com óculos comuns. Porém, as pessoas com baixa visão possuem resíduos visuais em tal quantidade que lhes permite ler textos impressos e ampliados, ou com o uso de recursos ópticos especiais. Leiga. Neste conceito, uma pessoa tem baixa visão quando apresenta 30% de visão no melhor olho e não melhora com o uso de óculos comuns e após tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Ao longo deste guia, exploraremos os princípios de design acessível e ofereceremos sugestões práticas para a criação e modificação de materiais que maximizem o potencial de aprendizado dos estudantes com baixa visão. Princípios fundamentais para a produção e adaptação de materiais. A seguir,
apresentaremos os princípios essenciais que devem guiar a produção e adaptação de materiais didático-pedagógicos para estudantes com baixa visão. A aplicação consistente desses princípios contribuirá significativamente para a acessibilidade e a eficácia dos materiais. 1. Contraste. O contraste adequado entre o texto e o fundo é um dos fatores mais críticos para a legibilidade. Um alto contraste facilita a distinção entre os elementos visuais, reduzindo o esforço visual e a fadiga. Recomendações: utilize combinações de cores com alto contraste, como preto sobre branco, branco sobre preto, azul escuro sobre amarelo claro, preto sobre amarelo, amarelo sobre preto ou outras combinações validadas por testes de acessibilidade. Evite combinações de cores com baixo contraste, como cinza sobre branco, azul sobre verde ou cores pastel sobre branco. Em materiais impressos, opte por papel de alta qualidade com acabamento fosco para reduzir o brilho. Em materiais digitais, verifique o contraste utilizando ferramentas de análise de acessibilidade. Há diversas opções online e em softwares de design. A WCAG Web Content Accessibility Guidelines recomenda uma razão de contraste de pelo menos 4.5 por 1 para texto normal e 3 por 1 para texto grande, 18 pontos ou 14 pontos em negrito. Esteja atento ao contraste de outros elementos visuais, como linhas, gráficos e botões. 2. Tamanho e tipo de fonte. O tamanho e o tipo de fonte afetam diretamente a legibilidade do texto. Fontes maiores e bem desenhadas facilitam o reconhecimento dos caracteres. Recomendações: utilize tamanhos de fontes adequados. Para texto corrido em materiais impressos, recomenda-se um tamanho mínimo de 16 pontos. Em materiais digitais, utilize tamanhos equivalentes e permita que o usuário ajuste o tamanho da fonte sem perda de conteúdo ou funcionalidade. Opte por fontes com design simples e claro, sans serif, como Arial, Calibre, Open Sans, Tahoma ou Verdana. Evite fontes com muitas serifas, os pequenos traços nas extremidades das letras, ou fontes decorativas, pois podem dificultar a leitura. Utilize negrito para enfatizar informações importantes, mas evite o uso excessivo, pois pode causar sobrecarga visual. Evite o uso predominante de itálico ou sublinhado para texto corrido, pois podem prejudicar a distinção das letras. 3. Espaçamento. O espaçamento adequado entre letras, palavras e linhas contribui para a clareza e o ritmo da leitura. Recomendações: aumente o espaçamento entre letras, tracking ou letter spacing, ligeiramente para melhorar a distinção dos caracteres. Mantenha um espaçamento adequado entre as palavras para evitar que se aglutinem. Utilize um espaçamento de linha, leading ou line height, de pelo menos 1,5 para texto corrido, facilitando o acompanhamento da leitura da linha seguinte. Evite blocos de texto muito longos. Divida o conteúdo em parágrafos mais curtos e utilize títulos e subtítulos para organizar a informação. 4. Layout e organização. Um layout limpo e bem organizado ajuda a reduzir a confusão mental e facilita a localização da informação. Recomendações: utilize margens amplas para evitar que o texto fique muito próximo das bordas da página ou da tela. Organize o conteúdo de forma lógica e hierárquica, utilizando títulos e subtítulos e listas numeradas com marcadores.
Evite o uso excessivo de elementos gráficos ou decorativos que não contribuam para a compreensão do conteúdo e possam causar distrações. Mantenha a consistência no layout ao longo do material. Em materiais digitais, utilize um design responsivo que se adapte a diferentes tipos de tamanho de fonte, diferentes tamanhos de tela e que permitam a personalização da visualização. 5. Cores. As cores podem ser utilizadas de forma eficaz para destacar informações, mas é crucial considerar as necessidades dos estudantes com baixa visão e daltonismo. Recomendações: utilize cores com alto contraste para elementos importantes, conforme explicado anteriormente. Evite depender exclusivamente da cor para transmitir informações críticas, por exemplo, indicar erros em um formulário apenas com a cor vermelha. Utilize também texto ou símbolos. Se utilizar cores para categorizar informações em gráficos, por exemplo, forneça alternativas textuais ou táteis para garantir a compreensão por todos. Esteja ciente das diferentes formas de daltonismo e escolha combinações de cores que sejam distinguíveis para a maioria das pessoas. Existem ferramentas online que simulam como diferentes combinações de cores são percebidas por pessoas com daltonismo. 6. Imagens e gráficos. Elementos visuais podem enriquecer o aprendizado, mas precisam ser tornados acessíveis para estudantes com baixa visão. Recomendações: forneça descrições textuais alternativas, texto alternativo ou alt text, para todas as imagens, gráficos, diagramas e outros elementos visuais em materiais digitais. A descrição deve ser concisa, mas informativa, transmitindo o conteúdo e a função da imagem. Para imagens complexas ou gráficos com muitos detalhes, considere fornecer uma descrição estendida em um texto separado ou em áudio, conforme explicado anteriormente. Utilize imagens de alta resolução que permaneçam nítidas quando ampliadas. Simplifique gráficos e diagramas, destacando as informações essenciais com cores contrastantes e rótulos claros. Considere a adaptação de elementos visuais para formatos táteis, como desenhos em relevo, para complementar a compreensão. 7. Formatos digitais acessíveis. A crescente utilização de materiais digitais exige atenção à sua acessibilidade. Recomendações: crie documentos em formatos acessíveis, como HTML semanticamente correto ou PDF/UA, PDF Universal Accessibility. Certifique-se de que a estrutura do documento, títulos, listas, tabelas, esteja corretamente marcada para que leitores de tela e outras tecnologias assistivas possam interpretar o conteúdo adequadamente. Forneça alternativas textuais para conteúdo não textual, imagens, áudio, vídeo. Permita que o usuário ajuste o tamanho da fonte, as cores e o contraste. Garanta que todos os controles e funcionalidades, botões, links, formulários, sejam acessíveis via teclado para usuários que não utilizam o mouse. Forneça legendas ou transcrições para vídeos e áudios. 8. Materiais táteis multissensoriais. Para alguns estudantes com baixa visão, especialmente aqueles com percepção visual limitada, materiais táteis multissensoriais podem ser valiosas ferramentas de aprendizado. Recomendações: utilize modelos táteis para representar objetos, formas geométricas ou mapas. Incorpore texturas diferentes para distinguir elementos. Explore materiais que envolvam outros sentidos, como audiodescrições, materiais com cheiro ou que emitam sons relevantes para o conteúdo. Combine abordagens visuais com táteis e auditivas
para uma experiência de aprendizado mais rica e inclusiva. Na próxima sessão, abordaremos orientações específicas para diferentes tipos de materiais didáticos. Orientações específicas por tipo de material. As necessidades de adaptação podem variar significativamente dependendo do tipo de material didático utilizado. Nesta sessão, apresentaremos orientações específicas para textos, materiais visuais, atividades e avaliações. 1. Textos e livros didáticos. A adaptação de textos e a produção de livros didáticos acessíveis exigem atenção a diversos aspectos da formatação e do conteúdo. Adaptação de textos existentes. Ampliação. Aumente o tamanho da fonte para um mínimo de 16 pontos ou equivalente em formatos digitais. Certifique-se de que a ampliação não cause quebra de palavras inadequadas ou perda de informação. Contraste. Se o contraste do texto original for insuficiente, considere a possibilidade de reimprimir o material com combinações de cores de alto contraste, por exemplo, preto sobre branco. Em materiais digitais, explore opções de personalização de cores e contraste oferecidas por softwares e sistemas operacionais. Espaçamento. Ajuste o espaçamento entre linhas para facilitar o acompanhamento da leitura. Formatação. Remova elementos de formatação desnecessários que possam causar confusão visual, como múltiplas fontes ou estilos em um mesmo parágrafo. Organização. Se o texto original for denso, considere a possibilidade de dividi-lo em seções menores, com subtítulos claros. Utilize listas com marcadores ou numeradas para facilitar a leitura de informações sequenciais ou itens relacionados. Linguagem clara e concisa. Revise o texto para garantir que a linguagem seja clara, direta e livre de ambiguidades. Evite jargões excessivos ou construções frasais complexas que possam dificultar a compreensão. Sugerimos a leitura da norma ABNT-NBR ISO 24495, dígito 1, de 25 de julho de 2024, sobre linguagem simples. Produção de textos com formatação acessível. Utilize as recomendações da seção anterior. Aplique consistentemente os princípios de contraste, tamanho e tipo de fonte, espaçamento e layout discutidos anteriormente. Descrições de imagens. Forneça descrições textuais detalhadas para todas as imagens e gráficos incorporados ao texto. Links descritivos. Utilize textos âncora claros e informativos para os links, em vez de frases genéricas como, entre aspas, clique aqui. 2. Materiais visuais. Imagens, gráficos, diagramas. A adaptação de materiais visuais é crucial para garantir que os estudantes com baixa visão possam acessar as informações que eles transmitem. Descrição textual, texto alternativo. Imagens. Forneça uma descrição concisa do conteúdo e do propósito da imagem. Por exemplo, em vez de foto de um gráfico, descreva gráfico de barras comparando o número de matrículas por região em 2023. Gráficos e diagramas. Descreva os dados apresentados, as tendências identificadas e as conclusões que podem ser extraídas. Se o gráfico tiver cores, mencione quais cores representam quais dados. Adaptação para formatos táteis. Desenhos em relevo. Considere a criação de versões táteis de gráficos, diagramas e mapas, utilizando técnicas de relevo. Isso permite que os estudantes explorem a informação visual através do tato. Materiais com texturas.
Utilize diferentes texturas para representar diferentes elementos em um diagrama ou gráfico tátil. Modelos tridimensionais para representar objetos ou conceitos espaciais. Modelos tridimensionais podem ser muito eficazes. Uso de cores e padrões contrastantes. Gráficos. Utilize cores com alto contraste para distinguir diferentes barras, linhas ou setores. Considere também o uso de padrões, linhas tracejadas, pontos, como alternativa ou complemento às cores. Diagramas. Utilize linhas grossas e cores contrastantes para destacar as diferentes partes e conexões. Legendas claras. Forneça legendas claras e concisas para todos os elementos visuais, utilizando fontes acessíveis e alto contraste. 3. Atividades e exercícios. A forma como as atividades e os exercícios são apresentados pode impactar significativamente a participação e o desempenho dos estudantes com baixa visão. Formulação clara e concisa. Utilize uma linguagem clara, direta e livre de ambiguidades nas instruções. Evite o uso excessivo de termos visuais como observe a figura abaixo, veja o gráfico, sem fornecer alternativas visuais. Indica-se, mais uma vez, a utilização da norma ABNT referente ao uso de linguagem simples. Espaço adequado para as respostas. Forneça espaço suficiente para que os estudantes possam escrever suas respostas com letras maiores, se necessário. Em materiais impressos, deixe linhas em branco mais espaçadas. Em materiais digitais, utilize campos de texto que se expandem conforme a digitação ou permita o ajuste da área de resposta. Adaptações para diferentes níveis de visão. Ofereça atividades em formatos alternativos, como arquivos digitais que podem ser ampliados ou lidos por softwares leitores de tela. Considere a possibilidade de atividades orais ou com respostas gravadas. Adapte o nível de detalhe visual exigido nas atividades. Por exemplo, em vez de pedir para identificar pequenos detalhes em uma imagem, foque em aspectos mais gerais ou forneça descrições textuais para auxiliar na identificação. Instruções multimodais. Sempre que possível, combine instruções visuais com instruções orais ou táteis, para garantir que todos os estudantes compreendam a tarefa. 4. Avaliações. As avaliações devem ser justas e acessíveis a todos os estudantes, independentemente de suas habilidades visuais. Formatos acessíveis. Ofereça provas e outros instrumentos de avaliação em formatos ampliados, digitais, compatíveis com leitores de tela ou em braille, conforme a necessidade do estudante. Considere a possibilidade de avaliações orais ou com respostas ditadas. Instruções claras e objetivas. Utilize uma linguagem clara e concisa nas instruções das avaliações. Garanta que o layout da avaliação seja limpo e organizado, evitando sobrecarga visual. Adaptações de materiais visuais. Siga as mesmas orientações para adaptação de imagens, gráficos e diagramas apresentadas anteriormente. Forneça descrições textuais. Tempo adicional. Considere conceder tempo adicional para a realização de avaliações, pois a leitura e a manipulação de materiais adaptados podem levar mais tempo. Alternativas para itens visuais. Se uma questão depender fortemente de um elemento visual complexo que não pode ser adequadamente adaptado, considere oferecer uma questão alternativa que avalie o mesmo conceito de uma outra forma. Na próxima sessão, exploraremos recursos e ferramentas úteis para a criação e adaptação de materiais acessíveis. Recursos e ferramentas úteis.
A criação e adaptação de materiais didático-pedagógico acessíveis podem ser facilitadas pelo uso de diversas ferramentas e recursos. Nesta sessão, apresentaremos algumas sugestões. Ferramentas de verificação de contraste. WebAIM Contrast Checker, uma ferramenta online gratuita para verificar o contraste entre cores de primeiro plano e de fundo, de acordo com as normas WCAG. Color Contrast Analyzer, CCA, um software gratuito para Windows e Mac OS, que permite analisar o contraste de cores em diferentes elementos da tela. Geradores de paletas de cores acessíveis. Colors, COOLORS, uma ferramenta online que permite criar e explorar paletas de cores com opções para verificar o contraste. Adobe Color, outra ferramenta online robusta para criar e analisar combinações de cores, incluindo informações sobre acessibilidade. Fontes acessíveis. Muitas fontes sans serif padrão, Arial, Calibre, Open Sans, Tahoma, Verdana, são consideradas acessíveis. Explore fontes especificamente projetadas para legibilidade, como Lexend, LEXEND, ou Atkinson Hyperlegible. Software de edição de imagens, Adobe Photoshop ou GIMP, para ajustar contraste, brilho e resolução de imagens. Recursos de texto alternativo estão integrados em muitos softwares de edição de imagens e plataformas online. Ferramentas de criação de documentos acessíveis. Microsoft Word oferece recursos para verificar a acessibilidade de documentos e adicionar texto alternativo a imagens. Ao salvar em PDF, utilize a opção PDF/UA para garantir a acessibilidade. Siga os passos. 1. Clique em Arquivo, em seguida, Salvar como. Na janela aberta, selecione Tipo PDF. Clique em Opções. No menu aberto, clique em Compatível com PDF/A. Clique em OK e depois Salvar. Canva. Neste aplicativo, a acessibilidade é tratada como um recurso essencial para que todos possam interagir com os designs. Isto inclui a utilização de texto alternativo para imagens, a criação de designs com cores e contrastes adequados, a opção de ativar legendas em vídeos e a possibilidade de usar o editor de texto com diferentes estilos e tamanhos de fontes. Adobe Acrobat Pro permite criar e verificar a acessibilidade de arquivos PDF, incluindo a adição de tags para leitores de tela. Google Docs inclui recursos para adicionar texto alternativo e verificar a estrutura do texto. Plataformas de aprendizagem virtual. Muitas plataformas LMS, como Moodle, Canvas, Blackboard, possuem diretrizes e ferramentas para a criação de conteúdo acessível. Explore as funcionalidades oferecidas para adicionar texto alternativo, legendas e estruturar o conteúdo de forma acessível. Recursos para a criação de materiais acessíveis. Impressoras em relevo. Para criar gráficos e diagramas táteis. Papel microcapsulado. Um tipo de papel que, ao ser aquecido, após a impressão com tinta preta, cria relevo. Kits de materiais táteis,
disponíveis comercialmente ou podem ser criados com materiais diversos. Bancos de imagens acessíveis. Embora não sejam bancos de imagens especificamente para baixa visão, ao escolher imagens, priorize aquelas que são claras, com bom contraste e cujo conteúdo possa ser facilmente descrito no texto alternativo. Diretrizes e normas de acessibilidade. WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, um padrão internacional para a acessibilidade de conteúdo web, também aplicável a documentos digitais. Teste de contraste. O PowerPoint oferece uma opção simples para checar o contraste de uma apresentação. Para tanto, clique em Exibir e, em seguida, escala de cinza. Audiodescrição. Print de tela do PowerPoint. Uma seta direcionada para a esquerda indica o botão Exibir. Logo abaixo, seta direcionada para a esquerda indica o botão Escala de cinza. Em destaque, slide em preto e amarelo. Texto em uma caixa preenchida em preto. Conceitos iniciais. Abaixo, o texto. Símbolo universal de acessibilidade divulgado pela ONU. À direita, em cima de uma larga faixa vertical amarela, uma forma humana com os braços e pernas abertos dentro de um círculo. Os pés e mãos são representados por pontos azuis que se conectam com o círculo. Fonte Silva, 2020, Apud Santos et al., 2021, página 12. Sua apresentação será convertida para uma escala de cinza e você poderá verificar se os contrastes estão adequados. Observe que, no caso do exemplo apresentado acima, o título Conceitos Iniciais não tem uma boa visualização e seria necessário repensar as cores usadas nessa parte do slide. Para retornar à exibição original, basta clicar em Voltar para modo de exibição de cor. Audiodescrição. Print de tela do PowerPoint. Na barra Escala de cinza, uma seta direcionada para a esquerda indica o botão Voltar para modo de exibição de cor. Em destaque, slide em escala de cinza. Texto em caixa cinza escuro. Conceitos iniciais. Abaixo, o texto. Símbolo universal de acessibilidade divulgado pela ONU. À direita, em cima de uma larga faixa cinza, uma forma humana com os braços e pernas abertos dentro de um círculo. Os pés e mãos são representados por pontos cinzas que se conectam com o círculo. Fonte Silva, 2020, Apud Santos et al., 2021, página 12. Fim da audiodescrição. Considerações finais. A produção e adaptação de materiais didático-pedagógicos para estudantes com baixa visão é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. A colaboração entre educadores, especialistas em acessibilidade, profissionais de design instrucional e, principalmente, os próprios estudantes, é fundamental para garantir que os materiais atendam às suas necessidades específicas. Encorajamos a experimentação e a busca por soluções criativas e inovadoras. As tecnologias assistivas estão em constante evolução, oferecendo novas possibilidades para tornar o aprendizado mais acessível e engajador. Lembre-se que a implementação dessas orientações não apenas beneficia os estudantes com baixa visão, mas contribui para um ambiente de aprendizado mais inclusivo e equitativo para todos. Ao priorizar a acessibilidade, estamos construindo um futuro educacional onde todos têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Locução da audiodescrição, professora Adriana da Paixão Santos. Fim do texto.